Para quem dizia que o Internacional estava desmobilizado em fim de festa, uma grande resposta foi dada nesta noite aqui no estádio Beira-Rio. Na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional atropelou o vice-campeão da América e disparou para encaminhar o vice-campeonato do Brasileirão. Com atuações individuais maravilhosas, uma atuação coletiva também muito consistente. O Inter comprovou que é um dos grandes times da temporada de 2022. A gente fala sobre a grande vitória colorada, 2-0 sobre o Atlético Paranaense, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Aqui no estádio Beira-Rio acabou de acabar a vitória colorada pelo placar de 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Primeiro, uma vitória que encaminha o vice-campeonato brasileiro para o Internacional. O Inter segue a 3 pontos de diferença do Flamengo, segue bem na frente do Corinthians, do Fluminense. Se vencer o próximo jogo, que é contra o São Paulo lá no Morumbi, já praticamente garante de maneira matemática essa consolidação como o vice-campeão brasileiro. Mas, além do resultado e da importância disso, eu até citei na manchete, essa partida foi uma resposta para todos aqueles que pensaram ou cogitaram a possibilidade do Inter ter tirado o pé nessa reta final. O que a gente viu aqui no Beira-Rio foi uma partida, em primeiro lugar, extremamente competitiva do Internacional, contra uma equipe extremamente complicada. Afinal, o Atlético Paranaense é o vice-campeão da Libertadores da América. É o time que passou pelo Palmeiras, que implementou muitas dificuldades para o Flamengo lá em Guayaquil, que tem um trabalho muito consolidado por parte do técnico Luiz Felipe Scolari, e ainda assim o Internacional se impôs do primeiro ao último minuto no Beira-Rio e não poderia ter saído com um resultado diferente da vitória que foi construída por aqui. A escalação do Mano já havia sido antecipada pra gente com Pedro Henrique no lugar de Wanderson, e olha, o Pedro Henrique de fato é o titular do Internacional. Não que o Wanderson esteja jogando mal, e lá na frente a gente vai falar sobre a atuação do Wanderson, mas o Pedro Henrique claramente, quando ele entra, centraliza todas as ações de jogadas do Internacional. O time ele chega a ficar um pouco torto pelo lado esquerdo, porque toda a bola é no Pedro Henrique, e toda a bola que ele pega, ele vai para dentro do zagueiro, e na maioria ele leva vantagem. O Internacional no primeiro tempo criou muito através do Pedro Henrique, levando muito perigo para o Atlético Paranaense, que na primeira etapa se resumiu a defender do Internacional. Montou uma retranquinha, um time um pouco recuado, com marcações individuais que foram muito bem aproveitadas pelo Internacional. E aí eu vou dar o destaque para outro jogador que teve um papel tático importantíssimo, Maurício. O Maurício, sendo o ponta direita do Internacional, viu que o Pedrinho, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, estava todo o tempo colado nele, na marcação homem a homem. E aí ele se deslocava, ele ia para o meio, ele ia lá para a ponta esquerda e desencaixava completamente a marcação do Atlético Paranaense. Ainda assim, faltou um pouco de ajuste no refino técnico para o Internacional sair na frente. O Alan Patrick, que é o grande cérebro e articulador do Internacional, errou alguns detalhezinhos pequenos. O alemão claramente está tentando, está se esforçando. Eu acho que fez um bom jogo o alemão, mas está faltando um pouco de, não sei se sorte ou de tranquilidade para acertar o gesto técnico. E o Inter não saiu na frente, mesmo sendo superior taticamente ao Atlético Paranaense na primeira etapa, exatamente por esses detalhes, e foi para o intervalo ainda no 0-0. Destaque ainda no primeiro tempo para a defesa do Internacional, que foi soberana. O René, pelo lado esquerdo, fez uma partida muito boa. Inclusive, René capitão no dia de hoje, o que mostra um papel de liderança dele no elenco do Internacional, e mais do que isso, mostra como esse jogador vem se sentindo à vontade aqui no estádio Beira-Rio. Bustos aproveitou bem o lado direito, acho que poderia ter sido um pouco mais explorado na primeira etapa, mas ainda assim um jogador muito importante, a dupla de zaga soberana. Mas o melhor em campo na primeira etapa do Internacional se chama, além do Pedro Henrique, Johnny. O Johnny defensivamente cortou tudo, ofensivamente deu sequência a quase todas as jogadas em que ele dominou a bola e tentou fazer alguma coisa, e foi o grande jogador do Internacional na primeira etapa. No segundo tempo, o Atlético Paranaense muda, e não apenas em termos de nomes, mas muda em termos de postura. É um time que ataca mais o Internacional e leva até algum perigo nos primeiros momentos da segunda etapa. Só que, levando o perigo, o Atlético cedeu espaços.
E nesses espaços, o Internacional conseguiu construir a vitória. Primeiro num gol do Pedro Henrique, através de uma cobrança de lateral do Depena, um bate-rebate na área, e aí o Pedro Henrique mostrando, além de toda a competência, qualidade e personalidade que ele tem, a estrela. A bola cai nele, ele dá uma pancada e quando parecia que a bola não estava entrando, que as coisas estavam dando errada, ele rasga o gol do Atlético Paranaense e abre o placar aqui no estádio Beira-Rio. E obviamente com o gol do Pedro Henrique veio toda uma tranquilidade para o Inter começar a jogar por música e a construir um segundo gol que, cara, é uma obra de arte. O segundo gol do Internacional é um absurdo. Uma jogada do Vitão, que é melhor jogador do Internacional, vírgula, melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro, vírgula, jogador que tá tendo uma temporada absurda. O Vitão pega uma bola no campo de defesa e dá um passe maravilhoso pro Alexandre Alemão, que não fez gol, é verdade, mas brigou e participou de maneira ativa do segundo gol. Ele recebe a bola em velocidade, o Alemão, toca pro Alan Patrick, e aí o Alan Patrick escora pro Maurício, que de primeira dá um belo chute de perna esquerda para vencer o Bento e fazer o 2-0. Que aí dá tranquilidade completa pro Internacional dentro da partida. O Inter, em determinado momento, chegou a dar espetáculo. Era chapéu, era toque de calcanhar, era bola de pé em pé e os caras saíram na cara do gol. Até poderia ter ampliado e feito o 3-0, porque o Atlético Paranaense se mostrou absolutamente abatido depois de ter levado o terceiro gol. E aí uma questão importante, tá? O Atlético Paranaense, time vice-campeão da América, tinha o que jogar aqui no Beira-Rio. Não era uma equipe desmobilizada pela perda do título da Libertadores da América. É um time que ainda precisa garantir a sua vaga na Libertadores da América do ano que vem. Então o Atlético veio para jogar as ganhas e tomou um grande banho de bola do Internacional no Beira-Rio, em especial na parte da metade para o fim do segundo tempo, mas no primeiro tempo o Inter ainda foi melhor e construiu uma grande vitória. O que essa vitória mostra, tá? Primeiro, o grande time que o Internacional formou e que pode ter uma sorte melhor e resultados melhores no ano de 2023. Mas a gente tem que considerar isso. O Internacional conseguiu, no ano de 2022, montar uma equipe que foi competitiva contra todos os grandes adversários da temporada. O Palmeiras, por exemplo, que vai ser campeão brasileiro. O Inter competiu com o Palmeiras lá no Allianz Parque, perdeu por 2-1, um jogo que deveria ter empatado. E é o único desses grandes times que o Internacional teve uma desvantagem que pode reverter ainda na última rodada. O Atlético Mineiro, por exemplo, que todo mundo fala que é um dos grandes elencos do Brasil. O Inter perde de 1-0 lá e ganha de 2-0 lá e ganha de 3-0 aqui. Flamengo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O Inter mete 3-1 aqui e empata lá no Rio de Janeiro. Atlético Paranaense, o Inter empata lá e dá um banho de bola aqui. Fluminense, o Inter vence os 2 jogos. Corinthians, o Inter faz 2 jogos muito bons contra o Corinthians, 2 empates, é verdade. O Inter competiu contra todos os times do futebol brasileiro e mostra que tem um baita time. Sobre Wanderson, tá? Eu falei sobre a escalação do Pedro Henrique no início da partida. O Wanderson entra no segundo tempo, na vaga do Pedro Henrique, e mostra que essa é a grande briga pela titularidade existente no time do Internacional. Ele faz uma jogada pelo lado direito, onde ele dá uma meia-lua no adversário, dá um chute de bico, a bola bate na trave, que seria um gol de placa, seria um golaço do Wanderson, mas a bola acabou não entrando. O Inter, além de um time competitivo, com um sistema competitivo, mostra que tem elenco para, quando troca alguma peça, o nível segue lá em cima. Grande temporada do Internacional, grande partida do Internacional contra o Atlético. E para quem tinha alguma dúvida do que o Inter pode competir na próxima temporada, eu acho que a resposta está aí. O Inter competiu contra todos os times grandes e que fizeram grandes temporadas em 2022. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Ainda hoje eu chego com um diário trazendo a repercussão dessa grande vitória aqui no Beira-Rio. Fechado? Beijo!